Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gi e hoje eu trouxe um tema aqui que gera bastante dúvida em muitas pessoas. É a rega de suculentas. Com certeza você já deve ter pensado de quanto em quanto tempo eu devo regar minha suculenta. Preciso regar em um mês, uma vez por semana? Rego quanto? Bastante, pouco? Rego mais no verão, no inverno, enfim. Essas dúvidas sempre aparecem quando se trata de suculentas, né? Porque são plantinhas especiais que elas têm certos cuidados diferenciados. Então no vídeo de hoje eu vou aqui esclarecer algumas dúvidas e te ajudar a não errar mais na hora de você regar a sua suculenta. Então bora pro vídeo. Então, suculentas, pessoal, são plantas que têm a característica de armazenar água em sua estrutura, seja nas folhas, no caule ou nas raízes. Por isso elas são chamadas de suculenta, que dentro delas está cheio de um suco formado de água e outros nutrientes que a planta precisa. Só que isso não significa que ela não precise de rega constantemente. Ela desenvolveu essa característica para ela sobreviver no habitat natural dela, que eram regiões desérticas ou áridas, que chove muito pouco. Então ela precisa absorver bastante água para sobreviver no tempo de estiagem, no tempo da seca. E quando ela foi trazida para as nossas regiões, para o dia a dia das pessoas, como uma planta ornamental, ela não perdeu essa característica, ela continua preservando a característica de armazenar água. E é isso que encanta os nossos olhos, né? Ver aquelas plantas gordinhas com folhas redondas, bem cheinhas assim, é uma coisa maravilhosa. Só que ela precisa de rega sim, não é porque ela tem essa característica que você deve deixar ela um tempão sem regar. Claro que ela vai sobreviver, ela vai conseguir permanecer por mais tempo viva. Só que se você deixa ela sem uma rega constantemente, esse período que ela fica sem água vai prejudicar o desenvolvimento dela e prejudicar a beleza dela, porque ela vai começar a absorver a própria água que está dentro dela. Então vai começar a murchar as folhas, o caule, pode até mesmo chegar a matar a planta, porque ela pode chegar num estágio dessa absorção da água interna dela, que ela não se recupera mais e daí ela acaba morrendo. Então, vamos resolver as questões sobre a rega agora. A primeira questão é: quando eu devo regar a minha suculenta? Você deve regar sua suculenta daqui a um mês, em uma semana, duas vezes por semana, todo dia? Não. Seguindo essa regra que eu vou te passar agora, você não erra mais na regagem da sua suculenta. A regra é bem clara e serve para qualquer espécie de suculenta. A regra é: toda vez que o substrato estiver seco, completamente seco, você pode regar a sua suculenta. Então, não tem erro. Secou, regou. A próxima questão: como fazer então, sabendo dessa regra, como fazer então para saber se o substrato está completamente seco? Bom, você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas falaram sobre a técnica do dedômetro, que é você cavocar o substrato com o seu dedo, tá? Para sentir se ele está úmido ou não. Porém, essa técnica tem alguns problemas que eu vou mostrar para vocês. Primeiro problema: se o vaso for pequeno, por exemplo, esses vasinhos comuns que a gente encontra para comprar suculenta no mercado, em floriculturas e tudo mais, né? Ele é pequenininho. Se você for colocar o dedo, dependendo da grossura do seu dedo, primeiro que você vai fazer um buraco no substrato, né? Vai fazer um buracão. Né? Por quê? Porque você tem que ver o substrato inteiro. Não adianta ir lá cavocar um pouquinho só na superfície
que você não tem certeza se o substrato inteiro está seco. Você vai ter certeza que, por exemplo, a superfície do substrato está seco, mas e lá no fundo? Então você vai ter que enfiar o dedo todo no vaso. Então você vai fazer um buraco no substrato, né? E além de tudo, você pode machucar as raízes da planta. Então esse é o primeiro problema dessa técnica. Outro problema é o seguinte, é o limite do nosso dedo. O nosso dedo tem um tamanho específico, né? E nós temos diversas suculentas que vêm em diversos vasos. Por exemplo, eu mostrei o pequeno, tem suculenta que vem nesses vasos aqui e outras que podem até vir nesses vasos aqui, ó. Aí o que acontece? Eu vou enfiar meu dedo não vai chegar ao fundo do vaso, ó. Vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver. Ó, não tá chegando ao fundo, chega quase ao fundo do vaso, né? Ó, mais ou menos, ó, ainda falta um pedacinho aqui. Então, eu vou saber até quase na metade do vaso que o substrato está seco. Só que depois disso, eu não sei mais. No caso desse aqui, por exemplo, ó, não tem nem, meu dedo não chega nem a 1/3 do vaso. Olha lá, não chega nem a 1/3 do vaso. Eu só vou saber até aqui se o substrato está seco. Daqui para baixo eu não sei. Então o que acontece? Eu não vou ter certeza se o substrato está totalmente seco. Por quê? Porque tem que estar totalmente seco para você regar novamente. Porque a suculenta ela não gosta de solo encharcado, né? Você rega uma vez, aquela água vai ser drenada, né? Ela vai escorrer pelo substrato. Por isso que é importante você também plantar sua suculenta em um substrato bem drenável. Isso eu vou estar falando num próximo vídeo sobre substrato, como preparar o melhor substrato para sua suculenta. E essa água vai escorrer, ela vai deixar apenas o substrato úmido, não vai deixar encharcado. Só que se o substrato estiver úmido e você for lá e regar novamente, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar encharcado. E o encharcamento prejudica as raízes, pode causar podridão nas raízes. Por isso é importante você saber e esperar que o substrato fique completamente seco para você fazer a próxima rega. Então agora eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai te ajudar na hora de saber se o substrato está totalmente seco, e é bem eficaz e não vai prejudicar a planta e nem o substrato, nem as raízes, que é a técnica do palito. Sim, palito de churrasco ou de dente, né? Você vai pegar o palito, por exemplo, de dente, né? Pode ser de dente, dependendo do tamanho do vaso, e você vai vir aqui, ó, e vai inserir o palito no substrato, tá? O que acontece? Ó, o palito ele é fininho, não vai prejudicar. Então, se você tem essa planta que ocupa todo o vaso, você consegue inserir ele facilmente sem forçar a planta. Então, você insere ele totalmente até o fundo do vaso e puxa. Ó, ele vai sair assim, ó. Tá vendo? O que é? Ó, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Ele saiu aqui, ó, da pontinha para baixo, totalmente limpo. Ou seja, ele está seco, essa parte aqui. Essa parte, ó, saiu mais escurinha. Por quê? Porque aqui ainda está úmido, o fundinho do vaso ainda está úmido. Então ele sai nessa coloração mais escura. Se tivesse saído mais escuro até aqui em cima, então era porque estava bem úmido o vaso. E a do palito de churrasco é a mesma coisa, ele serve para aqueles vasos maiores. Por exemplo, se você tem uma suculenta nesse vaso maior, ó, ele chega até o fundo. E é a mesma coisa, você vai tirar o palito, e se ele sair limpo, significa que o substrato está seco. Aí você pode regar. Ele saiu meio sujo, dependendo da altura, né? Por exemplo, dependendo da onde ele saiu sujo, você já sabe quanto que ainda falta para aquela água secar e não precisa regar novamente. Só vai regar quando estiver completamente seco, tá? Por quê? Porque aquela água que está no fundo ainda vai ser absorvida pela planta, ainda pode ser absorvida, então não tem necessidade de regar, tá bom? Outra dúvida: quanto de água que eu devo dar para minha suculenta, né? Vou regar com um copo de água, uma xícara, uma colher de sopa,
com seringa, esquece essas medidas. Você vai regar abundantemente a sua suculenta. Quando eu digo abundantemente, pessoal, é até a água escorrer pelos furos de drenagem. Por isso é importante você ter a suculenta plantada nesses vasos que vem com essa furação aqui, esse furo de drenagem. Porque a água tem que escorrer, porque quando a água escorre, significa o quê? Que ela molhou todo o substrato. Se você colocar só um pouco de água e não escorrer, significa que a água não chegou até o fundo. Então, não molhou o substrato. E é importante você regar o substrato inteiro, deixar ele totalmente úmido, para que a planta possa absorver, porque a planta, você não sabe até onde está indo as raízes, pode estar as raízes até metade ou pode estar ocupando o vaso todo, né? Então é importante regar até que a água comece a escorrer. Escorreu, pronto, é o suficiente, pode parar. E qual é o melhor horário para regar? No período do verão, o ideal é você regar no finalzinho da tarde ou à noite. Por quê? Porque, como são dias muito quentes, se você regar, por exemplo, de manhã, você tem dois problemas. O primeiro, que o sol vai secar muito rápido aquela água, né? Às vezes vai evaporar, dependendo do tamanho do vaso, de um dia para o outro, em dias muito quentes, já secou completamente o substrato, não deu nem tempo da planta absorver a água. E quando você vai regar, claro, não tem como às vezes você prevenir que as folhas se molhem. E folha molhada, ela pode virar como se fosse uma lente de aumento e acabar queimando as folhas quando a luz do sol atravessa as gotículas de água. Pode ver, por exemplo, que eles recomendam você não deixar a garrafinha de água dentro do carro. Porque já aconteceu do quê? De pegar fogo em carro por causa da garrafinha de água. Sim, a luz do sol atravessa a água funciona como se fosse uma lupa de aumento e dá aqueles raios que intensifica, né, e acaba pegando fogo, né, onde bate aquela luz, né, intensificada, vai ali esquentando e pega fogo. É a mesma coisa com a planta. Aquelas gotas de água que ficam sobre a folha causam esse mesmo efeito. Então, quando você rega no final da tarde, o sol já está se pondo, dá tempo da planta absorver a água até o outro dia, porque durante a noite é mais fresquinho, então não vai evaporar tão rápido. E no outro dia, tranquilo, né? Já secou a água das folhas também, não vai ter o problema do efeito da queima das folhas. E no inverno, o ideal é você regar nos primeiros horários da manhã, porque aí é o contrário. Como são dias frios, demora mais para evaporar a água. Aí não tem problema, porque se você regar à noite, vai passar muito tempo, muito úmido aquele substrato. Como eu falei, pode ser um problema para a suculenta. Então você regando de manhãzinho, o que acontece? Durante o dia aparece aquele sol, mesmo que fraco, mas já dá tempo de secar um pouco mais o substrato, né? Não ficar tão úmido, e também aquele sol fraco não vai prejudicar as folhas com a queima, porque não está tão intenso, tá bom? Então, verão, final da tarde ou à noite, e inverno, primeiros horários da manhã. E a última dica que eu vou dar para vocês é a respeito de dias chuvosos. Nós sabemos que tem épocas do ano em que chove constantemente, chove por dias, por semanas às vezes. Então o que acontece? Se você tem suculentas expostas em áreas descobertas, né, chuva demais, a suculenta adora, quer dizer, qualquer planta adora chuva, porque a chuva é uma água muito pura, rica em nitrogênio, e isso faz um bem danado para as plantas. Porém, no caso de suculentas, elas não toleram umidade demais. Então, se você, por exemplo, 2 dias de chuva, tudo bem. 2 dias de chuva não vai prejudicar a sua suculenta. Agora, passou disso, começou 3, 4, 5 dias seguidos, aí já pode ser um problema para as suas suculentas.
tá? Porque, como eu falei, se o substrato ficar úmido demais, também as folhas ficarem muito úmidas, vai começar a vir o fungo da podridão e vai apodrecer as raízes e as folhas, podendo até matar a sua suculenta. Então, se você tem uma quantidade de suculentas que dá para você, por exemplo, deixar tomar chuva por 1-2 dias, viu que a chuva não vai parar? Se tiver condições de você pegar essas suculentas e colocar elas num lugar coberto, né, até a chuva passar, ótimo, faça isso. Se não, né, paciência, aí não tem muito o que fazer, a não ser que você consiga uma cobertura para colocar sobre aquelas suculentas, tá bom, pessoal? Então fique atento a isso. Choveu demais, tiver condição, transporta os vasinhos seus para uma área coberta, deixa lá por um tempo até a chuva cessar totalmente. Aí depois você pode voltar ela ao tempo, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Essas foram dicas que vão te ajudar bastante a resolver essas questões sobre rega. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do canal e eu ficarei muito feliz em responder. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal. Tchau!